Bom dia, estamos aqui novamente para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Vamos começar hoje no item 3, todo aquele que se eleva será rebaixado. Então, no estudo anterior, já foi falado aqui no item 1 e 2, o que é pobre de espírito. Então, para entender melhor o que significa, né, nesse contexto de que Jesus disse, o que significa essa expressão, pobres de espírito, é interessante dar uma lida nos itens 1 e 2 do capítulo 7, e se quiserem também uma complementação, um comentário, uma reflexão, está no estudo aqui no Facebook anterior. Então, esse estudo é feito todos os dias. Às vezes não dá certo de eu fazer, eu não faço, mas a ideia é fazer todos os dias úteis de manhã. Eu estava fazendo às 7h30 da manhã, nas próximas semanas ele será às 11 horas. Então, ele acontece ao vivo no Facebook e depois vai o vídeo para o YouTube. Então, quem quiser assistir, quem estiver aqui assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo. E quem está ao vivo no Facebook, dá para assistir ao vivo e dá para assistir gravado também. No YouTube fica mais fácil achar, né, os temas, os assuntos. E aqui no Face é legal para assistir ao vivo. Então, vamos dar início a esse estudo, que nas próximas semanas, como eu dei um recadinho já, vai ser às 11 horas, teve uma mudança aqui na minha rotina, e a gente vai fazer não sei até quando, mas nas próximas semanas será às 11 horas, tá bom? Então, vamos agradecer, vamos antes de iniciar a leitura do capítulo 7, item 3, vamos fazer uma prece para agradecer, vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida, vamos agradecer pela nossa saúde, vamos agradecer porque temos todos os dias tantas coisas boas acontecendo. Vamos agradecer pelas coisas ruins que não nos acontecem. Vamos lembrar do quanto somos felizes, do quanto somos privilegiados, do quanto viver em um mundo de provas e expiações é difícil, mas o quanto nós temos recursos, forças para suportar e para reagir bem a tudo isso. Que nós possamos acalmar os nossos corações, ter a fé verdadeira de quem sabe que a vida é eterna, que Deus é justo, que Deus não erra, para que tenhamos força de enfrentar o dia a dia com paz e tranquilidade em nossos corações. Que assim seja. Então vamos lá. Vou ler o item 3 e 4, né? Que o 3 é bem curtinho. Todo aquele que se eleva será rebaixado. 3. Naquela hora, chegaram-se a Jesus seus discípulos, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Na verdade vos digo, que se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a mim é que recebe. Mateus 18, 1-5. Vamos lembrar mais uma vez que a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, a interpretação de cada palavra que está no Evangelho. Existem algumas palavras que nós não podemos entender ao pé da letra. É por isso que o Espiritismo usa a fé raciocinada. Porque se a gente se depara com uma palavra que é fruto de milhares de traduções que foram acontecendo ao longo dos séculos, dos milênios das palavras de Jesus, e a gente pega uma palavra que não se encaixa no restante de tudo que Jesus disse,
a gente tem que fazer a nossa interpretação com inteligência e entender que aquela palavra não deve ser levada ao pé da letra. Então aqui tá dizendo todo aquele que se humilhar. Se humilhar, gente, não é você se submeter a maldades, não é você se submeter a situações degradantes, isso não é humildade. Isso é mais orgulho, na verdade, sabia? Nós não vamos entrar nisso aqui. Se alguém tiver curiosidade, a gente pode até conversar numa outra situação que, né, se alguém ouvir o que eu tô falando, que você ficar se sujeitando a determinadas situações é mais orgulho do que humildade, e quiser conversar sobre isso, a gente pode em outro momento conversar. Deixa um comentário ou me manda uma mensagem que aí a gente se organiza para fazer isso. Mas a humildade que está dizendo aqui é a humildade de se colocar cada um no seu lugar. Humildade é você se colocar no seu lugar. Se o seu lugar é de um líder, humildade é você se colocar no lugar de líder. Não é você ficar fingindo que não é o suficiente para aquela situação. Humildade de um rei é se posicionar como rei. Então, humildade é colocar cada um, é se colocar no seu devido lugar. Se o seu lugar é de um faxineiro, você se colocar no lugar de um faxineiro. Se o seu lugar é de professor, é se colocar no lugar do professor. Você é líder, é se colocar no lugar de líder. Em determinadas situações da nossa vida, nós somos líderes. Por exemplo, pessoas, vamos supor, que têm filhos. O filho é liderado e você é líder, ou pelo menos deveria ser assim. Em outras situações, você é funcionário, então você tem um líder. Então, você tem que saber se colocar na posição de liderado na hora certa e de líder na hora certa. Então, a humildade é isso, é você saber se posicionar corretamente, é não ficar se esquivando das suas responsabilidades ou se colocando numa posição superior e nem inferior. Por que se popularizou essa ideia de que de que humildade é você se rebaixar? Porque é muito raro uma pessoa que, se colocando no lugar errado, ela se rebaixa. Então, assim, como naturalmente a pessoa que se coloca no lugar, naturalmente, na maioria das vezes, a pessoa que se coloca no lugar errado, ela se eleva, porque é muito difícil alguém, ai não, eu não mereço tanto, ah não, eu não vou aceitar esses benefícios. Pelo contrário, a pessoa quer as coisas para ela, independente de ela ter direito dela merecer. Então o normal é a pessoa se elevar além do que ela deveria. Daí a humildade é ela voltar para o lugar dela, ela se colocar no lugar dela. Então por isso que se popularizou a ideia de que humildade é você se rebaixar. Não é se rebaixar. É se rebaixar quando você se colocou numa posição superior. Se as raras, né, existem raros casos de pessoa que se coloca no lugar errado, se rebaixando, humildade é ela se elevar. Porque se a posição dela é aqui e ela fica se rebaixando e ela tem que voltar para o lugar, para ser humilde, ela tem que voltar, ela tem que se elevar. Então, não sei se ficou claro, se ficou confuso. Qualquer coisa vocês falem para mim nos comentários, gente. Eu tô sentindo falta de interação. Eu queria que vocês comentassem o que eu falo, eu queria que vocês perguntassem, eu queria que vocês discordassem, eu queria que gerasse mais uma conversa, sabe? Eu fico muito feliz com as pessoas que vêm aqui. A Vilma, né, Vilma, bom dia. As pessoas que estão aqui que deixam um recadinho, deixam um agradecimento, isso alegra muito o nosso coração, deixa um bom dia, né? Isso alegra muito o nosso coração. Então, eu queria propor para vocês algo além, que a gente pudesse conversar sobre as coisas mais polêmicas, sobre as coisas mais difíceis de entender, sobre alguma coisa que eu possa ter dito e você pode não concordar. Se você não concordar, a gente vai conversar e quem sabe a gente chega à conclusão mesmo que existe um outro ponto de vista muito válido, além do meu, ou
que o meu não está tão, assim, adequado, né? Então, eu acredito que seria bem interessante se a gente pudesse trocar ideias, tá? Pode ser nos comentários, pode ser no particular, né? No Facebook mesmo, nas mensagens do Facebook. Se for no YouTube, para quem estiver assistindo no YouTube também, mesma coisa, tá bom? Eu acho que isso enriquece muito. E a gente não fica se sentindo falando sozinha aqui. Vamos lá, então. Isso que eu li, o item 3, foi só aquilo que está na Bíblia, tá? Um trechinho da forma como foi dito na Bíblia. Eu vou pedir licença para dar uns golinhos, porque a gente fica falando muito e seca a garganta. Item 4. Então, se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa. Ele lhes disse: que queres tu? Respondeu ela: dize que estes meus 2 filhos se assentarão no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. E respondendo, Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles: podemos. Jesus disse: é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas, pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos, mas isso é para aquele a quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercem sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em redenção de muitos. Mateus 20, 20 a 28. Então, ainda tem algumas passagens de Jesus que a gente vai ler, e aí depois vem em comentário as explicações do Espiritismo. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus, a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola: quando fores convidado a alguma boda, não se assentes no primeiro lugar, porque pode ser que o esteja ali outra pessoa. Mas considera que tu, convidado pelo dono da casa, e que vindo este, que convidou a ti e a ele, te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás para o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isto, então, de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Lucas 14, 1, 7 a 11. Os convidados vão sentando na mesa. Jesus diz: todos querem pegar o primeiro lugar, né? O mais próximo possível do primeiro lugar na mesa. Então, ele diz: se você fazendo isso, você está correndo o risco do dono da casa pedir para você liberar o lugar para outra pessoa. Agora, se você senta na última,
aí existe a possibilidade de o dono da casa pedir para você chegar mais perto. Então, se você já se coloca numa posição de superioridade, você não vai ser elevado. E isso ele está falando do reino dos céus, né? Aqui na Terra, às vezes acontece sim, da gente ver pessoas que não mereciam estar em posições elevadas estarem. Mas é porque elas meio que tomam para si aquilo que nem era lugar delas, né? Então, no reino dos céus isso não acontece. No reino dos céus, o Pai, Deus, que é o nosso anfitrião, ele determina. Na verdade, essa forma de falar Deus determina onde cada um vai sentar, entre aspas, né? Qual posição que cada um vai ocupar. Isso é uma forma de explicar que não é, gente, nós não podemos levar ao pé da letra, não é de uma forma material, né? Não tem mesa, jantar, Deus não senta na ponta de uma mesa. Deus nem tem corpo, Deus não tem boca, mão, cabeça, membros, né? Então, Deus não é uma pessoa. Deus nem é um espírito, né? Existem no planeta, existem no universo 3 coisas apenas: Deus, espírito e matéria. Então, Deus não é matéria e não é espírito. Deus é Deus. Então, isso são simbologias que nós tomamos. Simbologias das quais Jesus se utilizou para nos fazer entender. É a mesma coisa quando você vai explicar uma historinha para uma criancinha. Você não explica para ela com calma, dando exemplos, contando uma historinha do cachorrinho que... Enfim, usando personagens para ela fazer uma associação com ela mesma. É assim que Jesus fez com a gente, tá? Então, por isso que ele conta essas historinhas, que são as parábolas, para a gente compreender, para a gente entender o que ele está querendo dizer. Porque se ele fosse explicar exatamente como é, nós não entenderíamos. Ainda hoje nós teríamos essa dificuldade de entender. Então foi por isso que sabiamente, perfeitamente, Jesus ensinou dessa forma. Então assim, na verdade, é a nossa consciência que nos faz estar, a nossa consciência e os nossos atos que nós tivemos, que nos faz nos posicionarmos em determinadas situações na vida espiritual. Mas aqui a lição é sobre... Quem se eleva será rebaixado. E quem se rebaixa, existe a possibilidade de ser elevado, né? Quem se rebaixa, quem não se rebaixa não tem como se elevar, ser convidado a se elevar, né? Porque já tá lá no topo, a única coisa que pode acontecer é ele ser convidado a se rebaixar. Vamos lá. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou com estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança, ou seja, que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível. Então, aquele que não tem pretensões, que quer ser o máximo, que quer ser reconhecido. Gente, menos, né? Vamos só fazer o que a gente tem que fazer. O reconhecimento não virá naturalmente se a gente merecer, né? Não temos que ficar em busca disso. Ficar em busca disso é perda de tempo. E é algo que vai contra o que Jesus pediu pra gente fazer. Faz o que você tem que fazer, faz a tua parte no mundo, no trabalho, na casa, no que for. E não fica esperando um reconhecimento, né? Não fica esperando uma resposta, gratidão. O benefício de fazer da missão cumprida, a sensação de missão cumprida, aquela sensação de que você fez o que você tinha que fazer, é impagável. É algo que não se compara ao reconhecimento de ninguém no planeta.
Então, não faz sentido a gente ficar buscando por isso, né? A gente tem que fazer porque a gente acredita que é o certo, que a gente acredita que deve ser feito, e não em busca de reconhecimento. Esses ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou com essas palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Ou seja, que não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de ser infalível. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesse outro ensinamento, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e também neste, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. E frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na Terra. Eu já comentei com vocês num outro dia sobre o que aconteceu com a mãe de André Luiz, né? Ela foi considerada, quando ela estava viva aqui, encarnada, ela foi considerada alguém que, coitada, olha como ela tá, o que tá acontecendo com ela se deu mal, eu até usei esse termo, se deu mal. Mas ela estava infinitamente melhor do que o marido e os filhos quando no mundo espiritual. Por quê? Porque se aqui no planeta o que aconteceu com ela foi considerado um rebaixamento, lá ela foi elevada. Porque aos olhos de Deus, o que nos faz grande não são as mesmas coisas que nos fazem grandes, entre aspas, aos olhos dos homens. Pelo contrário, muita coisa que o ser humano valoriza e considera, uau, top, essa pessoa é feliz porque ela tem isso, é uma infelicidade na vida espiritual. É uma prova muito grande que às vezes a pessoa está vivenciando e não está conseguindo superar a prova. Eu gosto muito de usar o exemplo, sem julgar ninguém, mas é uma coisa tão evidente que não se trata de julgamento, se trata de constatação. Que tem pessoas que têm milhões, gente, eu estava olhando esses dias, milhões, 50 milhões, 30 milhões de seguidores no Instagram, no YouTube. E você vai ver o que a pessoa está ensinando, é só porcaria. É só coisa inútil. Quando tá na inutilidade, ainda é melhor. Olha só, chegamos ao ponto em que a inutilidade é melhor do que o que tem acontecido, que é estimular coisas que não fazem bem para o ser humano, que não elevam espiritualmente. Aí eu fico pensando, eu fico até com dó dessas pessoas, porque eu falo assim, gente, ela vai ser cobrada. Se cada um de nós é cobrado por aquilo que nós fizemos em nossas vidas, influenciando meia dúzia, influenciei meu filho, influenciei dentro da minha família, influenciei com as minhas atitudes, com as minhas palavras, e, né, com a minha forma de ser, eu influenciei meia dúzia de pessoas, eu já vou ser cobrada por isso, se eu influenciei bem ou mal. Imagina quem tem milhões, dezenas de milhões de seguidores e que não aproveitam essa oportunidade para falar, fazer, mostrar coisas que vão ajudar as pessoas a se elevar. Gente, eu tenho dó do que vai acontecer. Porque agora, parece que essa pessoa está no topo. Parece que essas pessoas estão assim, nossa, aos olhos dos homens, que eu acabei de falar, nosso julgamento humano está totalmente equivocado. O que é bom aos olhos de Deus não é a mesma coisa que é bom aos olhos dos homens. Se a gente olha essas pessoas que têm
que hoje em dia o bom é você ter muito seguidor. Realmente, isso revela muita coisa, né? Revela um sucesso. O sucesso, entre aspas, o sucesso nesta questão do mundo, né? Tá, então a pessoa tem ali aquela oportunidade de o que ela fala ser ouvido, o que ela faz ser visto por muita gente. E vai ser cobrado isso dela. Vai falar assim, ó, você teve a oportunidade de mostrar o seu algo de bom ou de ruim para dezenas de milhões de pessoas. O que você fez com isso? Entende? Então, eu fico até preocupada. E assim, se encaixa perfeitamente nisso aqui que nós estamos estudando do Evangelho. Quem se eleva será rebaixado, quem se rebaixa será elevado. Então, aquelas pessoas que a gente tem a falsa noção de que estão se dando mal aqui na Terra, porque estão vivendo coisas difíceis, estão tendo que fazer coisas desgastantes, enfim, qualquer situação difícil aqui no planeta Terra, aos olhos de Deus, é uma coisa boa. É uma coisa que está fazendo a pessoa melhorar, evoluir. Ela está fazendo o bem quando ela se sacrifica por outro, quando ela se... Por exemplo, no caso que eu estava utilizando de redes sociais, se ela tem lá a oportunidade de falar para uma determinada quantidade de pessoas, seja qual for, seja 100 pessoas que seguem ela, seja 100 milhões, ela vai ser cobrada por aquilo que ela fala, por aquilo que ela diz, por aquilo que ela faz as pessoas ouvirem e verem. Então, é como se aqui na Terra a gente desse, é como se não, a gente dá, né, o ser humano dá valor demais para coisas que não tem valor nenhum para Deus. E a gente esquece as coisas que realmente fazem sentido, elevam o espírito da pessoa no mundo espiritual. Bom dia, mãe! Então, continuando aqui, gente. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesse outro ensinamento, que aquele que quiser tornar-se maior seja vosso servidor, e também neste, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na Terra. E, frequentemente, são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na Terra. É isso que eu estava explicando até agora. É que os primeiros levaram ao morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no céu e que não se perde, as virtudes. Então, a única coisa que tem valor depois que a gente desencarna não é seguidor, não é casa, não é mansão, não é carrão, não é um monte de roupa, não é um monte de plástica, não é um monte de não é nada que é material, nada. Tudo isso vai ficar apodrecendo. E o que a gente leva de verdade são as virtudes. Então, é a única riqueza que existe no mundo espiritual. Única. Enquanto os outros tiveram que deixar o que fazia sua grandeza na terra e que não se leva. A riqueza, os títulos, glória, nobreza. Não tendo nenhuma outra coisa, chegam ao outro mundo sem nada, como náufragos. Infelizes que perderam tudo, até mesmo as suas roupas. Então, a pessoa que coloca toda o seu apego, né, às coisas materiais, quando ela desencarnar, ela vai se sentir um náufrago, um mendigo, porque ela não vai ter nenhuma, não vai levar nada. Então, vamos fazer uma observação aqui. Não significa tudo isso que eu estou falando que nós não devemos buscar o conforto, as condições materiais boas, que nós não devemos nos
preocupar com a matéria. Não, nós vivemos num mundo material. Nós temos que cuidar da matéria, do nosso corpo material, nós temos que cuidar. E eu não tô falando que quem tem mansão, que quem tem carrão, que quem... até mencionei plástica, nada contra. O problema não é nada disso. O problema é a pessoa viver em função disso. Porque se ela vive em função disso, a energia que ela emprega para conquistar a beleza, a riqueza, a fama, ela deixa de empregar no desenvolvimento das virtudes. Quando ela pensa só nisso, porque ela pode muito bem se desenvolver materialmente e espiritualmente. Esse é o ideal. Porque a gente não precisa de autoflagelo, né? Entre aspas, autoflagelo no sentido de é bom ser pobre, é bom andar tudo desgrenhado. Não, nós temos, ou não cuidar do corpo, o corpo não importa, não vou cuidar, não vou fazer exercício físico, não vou ter uma boa alimentação, porque o corpo não importa. Não, gente, não é isso. Não é pra gente, não pode ser radical. Nós vivemos num mundo material, num corpo material. Nós temos que ter preocupação, dedicação a isso. A questão é viver em função de. Quando a gente vive em função disso, na hora do desencarne a gente tá ferrado, desculpa o termo. Por quê? Porque tudo aquilo que você amou, que você se apegou, que fez daquilo a razão da sua vida, não vai te acompanhar. Então, essas coisas materiais devem servir para vivermos bem enquanto encarnados, sabendo que o que nós vamos levar para o outro mundo, que é o mundo espiritual, não tem nada a ver com isso. São as virtudes. Que essas sim nós devemos buscar como objetivo de vida. Desenvolver as virtudes. Sermos melhores seres humanos. Ter cada vez menos vícios e mais virtudes. Que vício é o contrário de virtude. Certo? Vício não é só droga, cigarro, coisa que vicia quimicamente. Vícios também são situações mentais, né? Deixa eu retomar aqui de onde eu parei. Em que os primeiros elevam ao morrer aquilo que faz unicamente a verdadeira grandeza no céu e não se perde as virtudes, enquanto os outros tiveram que deixar o que fazia sua grandeza na terra e que não se leva, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza. Só um minutinho. Oi, Sandra, bom dia. Como náufragos, né? Infelizes que perderam tudo, até mesmo as suas roupas. Conservaram apenas o orgulho que torna sua nova posição ainda mais humilhante. Então a pessoa perde tudo que é material, mas ela leva com ela o orgulho. Daí chega lá, não tem nada e se sente ainda pior, né? Porque o orgulho faz com que ela ache aquilo uma coisa injusta, uma coisa degradante, uma coisa humilhante. Conservam apenas o orgulho que torna a posição ainda mais humilhante, pois vem acima deles resplandecentes de glória aqueles que humilharam na terra. Então, chegar lá no mundo espiritual, que é o verdadeiro, né, a gente vai se deparar assim, ó. Meu Deus, olha aquele lá que se elevou no planeta Terra, que era o máximo, que todo mundo invejava, tal, tá lá, ó, naquela situação deplorável. Olha aquele lá que todo mundo achava que estava se dando mal, tá lá naquela situação muito mais elevada, porque ele desenvolveu virtudes. Então a gente vai se deparar com algumas surpresas, se a gente não se concentrar nisso desde já, né? Se a gente não começar a entender isso agora. Não ficar esperando que aconteçam outras coisas, esperar isso aqui mesmo. Tá escrito, tá dito que vai ser assim, né? Eles se atribuem grande cultura e ciência para acreditarem nessas coisas que pensam ser boas. Segundo eles, para as pessoas simples, considerando aqueles que as levam a sério como pobres de espírito. Entretanto, digam o que disserem, forçosamente entrarão, como todos os outros, no mundo invisível que ridicularizaram. Então, assim, sabe?
É até engraçado que as pessoas que não acreditam e que acham que o espiritismo é coisa do demônio, né? Que acham que o espiritismo é, nossa, é uma religião assim que deveria ser, que é coisa do mal, que é coisa do mal. Eu dou risada, gente, porque isso é puro preconceito. Que se alguém com boa intenção conhecer um pouquinho assim, vai ver que não tem nada disso. Né? Um grande mal do ser humano é o preconceito. O preconceito significa um conceito, fazer um conceito de algo antes de conhecer. Pré-conceito. Então, pré é antes. Antes de eu conhecer, eu faço um conceito sobre aquilo. Eu acho alguma coisa e fico me convencendo daquilo. Então, muitas pessoas têm uma visão. Uma visão não, isso não é visão. Tem um conceito totalmente equivocado do espiritismo porque não conhecem e se dão o direito de conceituar algo que não conhecem. Só que é o seguinte, daí falam, né, que essas coisas de espírito, é assim que falam, né, essas coisas de espírito, essas coisas de espírito aí é tudo mentira, essas coisas de espírito não dá para levar em consideração, não dá, a gente não acredita, né? Só que é o seguinte, existe para quem não acredita e para quem acredita. Então você acreditando ou não acreditando, é isso que vai acontecer. Você acreditando ou não acreditando, é isso que vai acontecer. A lei não vai mudar, né? A realidade não vai mudar de acordo com o que as pessoas acreditam. Então, tipo, alguém pode pensar assim, não, esse negócio aí de que chegar lá só as virtudes vão valer, não vai acontecer comigo, porque eu não acredito. Vai acontecer com quem acredita e com quem não, tá? Tô sendo repetitiva, desculpa. Entretanto, digam o que quiserem, forçosamente entrarão como todos os outros no mundo invisível que ridicularizaram. É aí que seus olhos serão abertos e que reconhecerão seu erro. Porém, Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu a sua majestade e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem dar a ambos um tratamento igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Então, reino dos céus é para os simples. Simplicidade do coração, leveza, paz de espírito. Que não tem quem não desenvolve as virtudes, quem não dedica pelo menos parte da vida para isso. Gente, tá muito claro nos 10 mandamentos, né? Essa questão de que nós devemos... É que eu lembrei agora, voltando um pouquinho no conceito anterior, de que a gente deve cuidar do corpo e cuidar da alma. A gente deve cuidar do corpo, das coisas do corpo e das coisas do espírito. Nos 10 mandamentos está muito claro. Diz lá, santificai o dia de sábado. Esse dia de sábado, especificamente, como nós já conversamos antes, ele pode ser relativizado, não precisa ser necessariamente sábado, mas significa que precisa ter momentos de elevação, de momentos dentro da semana, dentro de uma semana, o equivalente a um dia deve ser reservado para as coisas de Deus, para a meditação, para as reflexões, para a elevação espiritual. Coisa que nós estamos fazendo aqui agora, por exemplo. Hoje é sexta-feira e todos os dias, exceto um dia ou outro que não dá, eu venho aqui. E esse momento é de santificar, entre aspas. É um momento de meditar, de nos elevar espiritualmente. Então, mas se a gente for tomar na proporção que está nos 10 mandamentos, lá está escrito que em uma semana tem que ter um dia para você se santificar, para você se elevar, para você meditar, refletir sobre as coisas de Deus. Então, olha a proporção. Nós temos sim que cuidar da semana de 7 dias, um dia deve ser dedicado ao Espírito. Só que nós devemos
agir todos os dias de acordo com aquilo que que Deus nos ensina, né? Ser bons, ser justos, ter as virtudes que Jesus está dizendo aqui pra gente que deve ser o nosso objetivo. Ao dizer que no reino dos céus é para os simples, Jesus quer dizer que ninguém é lá admitido sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito. Que o inculto que possui estas qualidades será preferido, e não o sábio que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Na verdade, a palavra sábio aqui eu colocaria diferente. Eu colocaria o intelectual, tá? Porque sábio não é quem conhece muitas coisas. É outra coisa, quem sabe viver, né? Quem sabe usar o conhecimento para melhorar a vida sua e dos outros. A vida e o mundo. Agora, só conhecer, só acumular conhecimento, até o Google faz, né? Você não precisa ser um ser humano para isso. Um robô faz isso. Então, o que nos torna verdadeiramente humanos é a sabedoria, é saber aplicar esses conhecimentos na vida real. E às vezes é muito mais sábio uma pessoa, um lavrador analfabeto, que sabe olhar o céu e saber identificar os sinais da natureza, porque isso é um conhecimento que ele aplica na prática. Ele é muito mais sábio do que um intelectual de uma universidade que tem pós-doc e ficou lendo a vida inteira e nunca usou isso. Aí até tem um exemplo interessante, que é o seguinte: esse cara que leu a vida inteira, tem pós-doc em psicanálise, sei lá o quê, aí ele vai fazer uma palestra sobre medo. Ele vai falar sobre o medo, só que aí entra um rato no meio do palco e ele é o primeiro a subir em cima da mesa e gritar. Ele tá usando aquele conhecimento, aquele monte de informação que ele tem de pós-doc em medo, pós-doc em emoções, né, em controle emocional, para a realidade? Ele foi o primeiro a subir em cima da mesa quando apareceu um rato. Isso é sabedoria? É um conhecimento que não serve para nada, só serve para a pessoa se elevar no mundo material. Só serve para ela se achar, né? E ter um reconhecimento na Terra que depois no mundo espiritual ela não vai ter. Porque o mundo espiritual é o que está escrito aqui, ó, o nome do capítulo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus disse, o reino dos céus é para os pobres de espírito, que são esses que não ficaram se elevando. Então vamos substituir essa palavra sábio por conhecedor, intelectual. Vamos colocar intelectual. Então, relendo aqui. Que o inculto que possui estas qualidades será preferido, e não o intelectual que acredita mais em si mesmo do que em Deus. Jesus sempre colocou a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que nos distanciam dele. Isso ocorre por uma razão muito natural. Enquanto a humildade é um ato de submissão a Deus, o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, para a felicidade futura do homem ser pobre de espírito, no sentido do mundo, e rico de qualidades morais. Deixa eu fazer uma anotação rápida aqui, e aí a gente já vai finalizar com uma prece. E nós voltamos agora sempre às 11 horas, tá bom? Vamos mudar o horário para esse horário das 11 nas próximas semanas. Então, o próximo estudo nosso é a continuação. É o item 7, tá bom? Então, vamos lá finalizar. Finalizar o nosso estudo do Evangelho, pedindo
a inspiração dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiões, nossos mentores, para que nós tenhamos um final de semana tranquilo, para que nós possamos receber a inspiração e a paz que eles nos proporcionam, que nós possamos aceitar as situações das nossas vidas com tranquilidade, força para mudar aquilo que podemos e resignação para aceitar aquilo que é necessário vivermos. Que nós possamos sempre lembrar de que tudo tem um propósito e um aprendizado valioso. Vamos agradecer por mais um dia de vida, pela nossa saúde e por tudo que temos de bom ao nosso redor e todo o aprendizado que nós podemos alcançar. Que assim seja. Beijo e até. Adorei seus apontamentos no primeiro Evangelho no Lar. Pena que não consigo assistir no horário, mas eu faço no horário que posso. Então, é isso, gente. Antes eu tava fazendo às 7h30. Nas próximas semanas vai ser às 11h. Mas ele fica gravado. E se você tiver dificuldade de encontrar aqui no Facebook, porque no Facebook é assim, a gente faz ao vivo, aí ele fica gravado, mas ele fica no feed, né? Junto com tudo que acontece ali. Mesmo que a pessoa entre na minha página, ela vai ter outras coisas antes, vai ter que procurar. Só que todo dia eu também tô gravando no YouTube. Então eu faço o vídeo, a live aqui, salvo ela e posto no YouTube, no canal Vida Eterna Ana Torres, canal espírita. O nome do canal é esse, Vida Eterna Ana Torres, canal espírita. Até vou colocar hoje na descrição. E daí lá fica mais fácil achar. Daí vocês podem assistir a hora que vocês quiserem, tá? O ao vivo é legal porque a gente vê uma interação, tal. Seria legal, como eu disse hoje no começo, que seria muito bom se vocês fizessem comentários sobre o que a gente está estudando, sobre fazer perguntas, discordar de alguma coisa, para gerar aqui uma conversa mesmo. Seria legal. Então, o ao vivo é legal porque ele proporciona isso. Mas, de qualquer forma, fica gravado. Eu vou escrever aqui na descrição desse vídeo, na hora que ele for pro Facebook como vídeo, vai estar escrito lá o nome do canal para quem quiser assistir em qualquer horário e poder procurar lá por título, né? Por ordem, por título, que fica no Face. É ao vivo, mas para assistir gravado é melhor no YouTube, tá bom? Um beijão, Sandra, um beijão, mãe, um beijão, Vilma e todo mundo que estiver assistindo, tá bom? Fiquem com Deus.